agora aproveitando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Aqui ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro. Fernando Sérgio. Alô, Brasil. Fernando Sérgio. Alô, mundo inteiro. Boa tarde. Boa tarde mesmo. Muito obrigado a você pela audiência. Você faz esse programa, essa que é a verdade, né? Porque a gente precisa muito dos nossos queridos amigos, aqueles que estão sintonizados com o nosso programa, que nos ouvem sempre, né? Que estão sempre aí compartilhando esse compartilhamento, né? E você que está me ouvindo agora, pois é, muito obrigado mesmo. São tantos os amigos queridos que nos veem através da internet, né? E a gente recebe isso com o maior carinho, né, possível. Muito bem, estamos começando o programa do dia de hoje, desta sexta-feira, mandando os alôs que a gente normalmente manda para os nossos queridos amigos, né? Alô, alô para o Fábio Bito, alô para o Dr. Oscar Berro, alô também para o Fernando Pereira. Quero mandar um abraço muito grande a todos vocês e dizer, olha, estamos aqui e isso é que é importante. Mandem os seus recados, nós teremos imenso prazer de lê-los. Eu estou aqui já recebendo, vou até virar isso aqui um pouquinho para me acompanhar. Deixa eu tirar aqui que aí fica mais fácil. Luiz Henrique Oliveira, alô Luiz, um abraço. O Marco Silva, alô Fernando e amigos. No coração do Texas, muito calor. Imagina, aqui também está quente. Nós estamos, você imagina, amanhã vai ser o primeiro dia do inverno. Nesse momento, marcando 30 graus, quer dizer, é praticamente verão no Rio de Janeiro, céu azul, lindo. E isso é previsão, sabe? Eu estava conversando com a Samira há pouco aqui no terraço da casa, a gente estava tomando um solzinho para poder vir aqui, e ela estava comentando comigo que quando a primavera é amena, quando o verão também foi ameno, não foi aquele calor escaldante, o que se espera é um inverno mais tranquilo, quer dizer, menos frio, né? E aqui no Rio de Janeiro, frio mesmo é quando faz 17 graus, o pessoal fica assim. Eu já peguei uma ocasião 13 graus quando trabalhava na Urca, mas olha, isso já tem tempo, né? Então no Rio de Janeiro a gente realmente não está muito habituado ao frio. Tanto é verdade que quando faz um friozinho de 15 graus, 16 graus, você vê pessoas de manga comprida. Eu saio todo dia de manhã cedinho, às 6, 7 horas da manhã, que é a hora da minha corrida e da minha caminhada, as duas coisas juntas. Eu já falei para Santos Dias, 4,5 km em média. E como é que você sabe isso? Aqui, ó, olha só, Smartwatch. Se você ainda não tem, compre um. Primeiro que não custa caro. As lojas americanas estão vendendo a bom preço, viu? O Smartwatch. Aí você vai dizer assim, Fernando, quem é que te deu o Smartwatch? Quem me deu foi meu filho, foi o Felipe, já tem algum tempo. É muito legal. Olha só, você aperta aqui, ó, não sei se aí vai dar para você ver, fazer assim melhor, tá vendo? Aí aparece. E se você apertar aqui, por exemplo, olha só, vou apertar no exercício. Aqui, por exemplo, batimentos cardíacos. Estou com 64 nesse momento, batimentos cardíacos. Tira a pressão, faz o oxímetro, ou seja, a tua oxigenação está ótima, 97%. Está ótimo, 97%. E até eu quero mostrar aqui para vocês, por exemplo, o exercício de hoje, né? O exercício de hoje, eu andei 5 quilômetros e queimei 303 calorias. Aí você pode dizer, Fernando, é exagero? Não, é importantíssimo. Quanto mais idade, mais importante é. Eu tanto digo isso porque a gente imagina assim, quando a pessoa sobrevive a um infarto, então tem que ter vários cuidados. Há 6 anos, graças à ajuda do Dr. Cícero Munhoz, da equipe médica que ali estava, há 6 anos, eu sempre fui um caminhante, é aquela velha história, eu não quero repetir a frase do presidente, porque isso não quer dizer que você
não deixe de pegar uma gripe, que não deixe que tenha problema não. Mas no passado, garoto, né, aí eu fui atleta, essa coisa toda, mas eu gostava mesmo era de caminhar, e caminhava quilômetros e quilômetros, e isso me salvou. Quando eu trabalhava na Rádio Tupi há 6 anos e que tive uma pontadinha aqui, achei que não era, vim para casa e tal, e ela continuou, passou uma semana, ela continuava. Primeiro fui no médico, o médico achou que era bronquite, e de fato até alguma irritação eu tenho, mas não era já estava infartado e eu não sabia, imagine vocês. Então uma semana depois eu fui parar na UTI, fiquei, me lembro naquela época, na verdade foram 5 dias na UTI, um dia no quarto, para depois fazer como é que se diz? Eu esqueci o nome a gente colocar um stent, né, onde havia a necessidade de colocar através da virilha. Primeiro foi no braço para ver como é que estava o sangue, não podia, porque estava cheio de enzimas, tinha que purificar o sangue. Daí os 5 dias na UTI, e no 7º dia foi então na Santa Terezinha, né, um excelente hospital que tem aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca. E depois eu fui para o Pan-Americano, que era da mesma organização, fazer o definitivo, ou seja, e aí foi através da perna, né, eu esqueci agora, acabei de falar, esqueci. Enfim, coloquei ali o stent, né? E de repente o doutor Cristóvão também, com orientação do doutor Munhoz, né? Nesse particular sou muito agradecido ao Garcia Duarte, que é esse comunicador muito talentoso da Rádio Tupi. Foi o Garcia que envidou esforço para que eu tivesse a oportunidade de conhecer o doutor Munhoz, que até hoje é meu amigo querido, cardiologista de altíssima qualidade. Então aí foi feito aquilo, mas quando você sai de uma situação dessa, você sai meio, né, será que eu vou sobreviver, né? Será que como é que vai ser isso? Você sai cheio de cuidados. Eu me lembro que eu passei mais ou menos, fiquei uns 40 dias sem a rádio. Eu trabalhava na madrugada, fazendo meia-noite às 3 da manhã, fiquei uns 40 dias sem a rádio. E foi bom até, porque eu vi uma série maravilhosa na Netflix. Uma coisa é certa, acho que a cabeça da gente ajuda muito. Em momento algum, eu ali na UTI, ao lado de outros que lá estavam e tal, eu tive medo, achei que iria morrer. Poderia, não é isso? Poderia, estava infartado, me parece que realmente era relativamente pequeno, mas você nunca sabe. Aliás, eu tive uma experiência ali fantástica que eu quero contar para vocês. Quando eu cheguei, que de repente, aí sim, na segunda vez que eu fui, tinha um médico experiente, daí é muito importante nas emergências ter médico experiente, e tinha um médico experiente e chamou uma outra médica, uma outra senhora também, o que? Método de ataque, né? Medida de ataque. Então deram uma injeção na veia, começaram a medir pulsação até no pé, uma coisa desse nível, e daí direto eu fui para a UTI. E quando eu cheguei na UTI, eu vi tinha 3 médicos me atendendo, o doutor João, a quem até hoje eu sou agradecido, e mais 2 que eu não fiquei sabendo o nome. Mas ali a minha vista foi escurecendo, eu fui sentindo como se eu estivesse me apequenando. Preste atenção, porque isso que eu digo é uma experiência de quase morte. Eu tenho autoridade para falar isso, porque eu sou um estudioso da parapsicologia há muitos anos e posso até me dizer parapsicólogo. Então é uma experiência de quase morte que eu tive a oportunidade de viver. Então eu comecei, a impressão que dá é que eu estava encolhendo, quer dizer, é o inverso do nascimento, né? Eu tenho a impressão seguinte, quando a gente nasce, né, a criança chora porque entra aquele oxigênio, ela estava respirando o líquido que está na barriga da mãe, né? E de repente ela é uma expansão. E nesse particular, a quase morte, ou a morte, digamos assim, é um encolhimento, né? O corpo, e de repente que eu me vi muito longe, me vi num lugar lindo, maravilhoso, absolutamente branco, era tudo branco, e tinha dezenas de pessoas à minha volta, todas de branco, mas eu não conseguia ver o rosto dessas pessoas. Eu não conseguia ver. Isso, gente, num átimo de segundo, né? Mas eu vendo como eu estou vendo aqui, está me vendo aí. Mas o rosto eu não via, talvez por incompetência minha. E tinha um cara ao qual eu me referia, e a sensação que eu sentia ali
era tão maravilhosa que eu olhei para ele e disse assim, olha, eu vou ficar. E ele disse, não senhor, o senhor vai voltar. Quando ele falou isso, você vai voltar, houve um negócio, como se você tivesse saído dali numa velocidade, e eu respirei, olhei para os médicos e falei, gente, eu senti uma coisa estranha e de repente estou aqui de volta. Aí, se não me engano, o doutor João, se estiver me ouvindo, ele vai, talvez não se lembre, que é tanta gente que essa gente salva, né? A gente tem que reconhecer sempre esse povo. O doutor João olhou para mim e disse, você nos deu um susto. Porque muito provavelmente ali, é o que o doutor Munhoz me disse, provavelmente ele teria feito uma arritmia. E provavelmente ali naquele momento você poderia ter ido quase a zero a nível de pressão. Realmente aí é uma outra história, porque existe a sobrevivência do espírito e é outro departamento, ninguém é obrigado a acreditar nela, mas eu creio, tenho certeza e convicção. Muito bem, mas não é disso que a gente quer falar. Então veja você, isso aconteceu, vai fazer agosto, né? E aí, esses 40 ou 80 dias que eu passei em casa para recuperar e tal, até um dia que o médico falou, não, você pode andar, pode começar a andar. Gente, eu ia, sabe, cada passo que eu dava, quem me via na rua, era como se fosse aqueles velhinhos, bem velhinhos mesmo, né? Porque eu tinha medo, eu andava e cansava, andava 100 metros e cansava, até que um dia também eu quero agradecer ao Dr. Bruno Ganimi, que durante muito tempo me acompanhou. O Dr. Bruno é um amor de pessoa, é um grande médico, um grande cardiologista, mas aí, até chegar a ele, paralelamente, eu fiz a chamada fisioterapia para recuperação cardíaca, que é um trabalho muito lindo feito aqui na Santa Sofia, numa rua aqui perto, e que tem lá uma clínica muito boa também, e fiz, aí você chegava, entrava, fazia o exame com o médico, né? E depois você fazia esteira, todo monitorado. O que eu tenho hoje no braço, que é essa monitoração aqui, você botava aqui no peito uma faixa preta, você deve ter visto isso em jogador, e um reloginho aqui. Então tudo que acontecia, né? Então na esteira, na bicicleta ergométrica, enfim, fiz de tal maneira que de repente eu estava recuperado. Então a partir daí, graças a Deus e graças também aos médicos, às enfermeiras que me trataram, ou seja, eu levei provavelmente a nível de recuperação uns 3 a 4 meses. E daí não parei mais de fazer aeróbica, não parei mais. Então, para você ter uma ideia, hoje não é nada de excepcional para um jovem, mas para um homem de 74 anos, hoje todos os dias, desde antes da pandemia, passando por ela, eu fico 23 horas em casa, mas 1 hora eu estou me exercitando nas ruas de máscara, estou não esse óculos, mas o óculos escuro um pouco mais fechado, boné, e na verdade corro, como eu digo, pelas ruas desertas da Tijuca. Para mim é um prazer extraordinário. Mas não corro muito, eu ando mais do que corro. Então desses 4,5 km, às vezes 5, hoje foram 5, o que acontece? Muito provavelmente uns 8 tempo de corrida. Ou seja, eu dou 8 tiros de 50 metros. Não é isso? Acho que é isso. 8 tiros de 50 metros. Né? Perfazendo esse total, mais ou menos 800 metros, um pouquinho mais. Né? Muito bem. Se não for, se eu estiver errado na conta, não é o meu forte. Depois você faz a conta aí e corrige. Então, entre uma corrida e outra, eu ando 100 metros. Né? E tenho um prazer extraordinário. Chego em casa, tomo um banho frio, estou numa boa e tal. Então significa o quê? Que para tudo na vida tem recuperação. Só não tem recuperação para a morte, porque a morte é física, não tem nada a ver com o espírito, muito menos nada a ver com a consciência. Então a consciência nossa permanece.
Isso é um outro detalhe, é uma outra coisa. O programa do dia de hoje promete, daqui a pouco eu vou ter aqui o Gélcio Campos, que eu imagino, que Gélcio Campos? Meu Deus, estou lembrando de um outro amigo meu, o Gélcio Cunha. O Gélcio Campos é um amigo meu lá, mas sabe de onde? Da Sorocaba Paulista. Abração, Gélcio, para você, ficou na memória, né? Nós temos aqui hoje, musicalmente eu vou trazer uma série de músicas, as que derem, que a preferência nossa é a fala, né? Uma série de músicas do passado, né? Porque é importante, eu estou seguindo, digamos assim, a estrada, o caminho do nosso querido professor Isaías Nascimento, que tem tempo que não tem vindo aqui, mas que faz um trabalho muito bonito de memória. E eu quero preservar a memória em alguns programas. Não todos, quer dizer, eu vou ter gente aqui atual, gente que está cantando há muito tempo, gente que está iniciando, tudo bem. Mas num dia especial, no caso dessa semana, é sexta-feira, vamos ter aqui, olha, não vou nem falar que tem, porque eu não sei se vai dar tempo, mas eu quero também falar para Elvira Araújo. Fernando, minha mãe passou por isso também. Opa, eu ia ler, passou aqui, mas eu tenho meio de voltar. Você está me vendo aí? Você está me vendo aí? Deixa eu baixar aqui um pouquinho, porque agora eu vou baixar o rosto, e aí para poder ver aqui no computador. Então, o Luiz Henrique, quanta saudade da Super Madrugada Tupi, que você apresentava na Tupi, amigo Fernando Sérgio, muito bom, fica a lembrança. Obrigado, Luiz, eu também tenho saudades, né? Mas, infelizmente, aconteceu aquilo, a rádio passou em dificuldades, ficou 7 meses sem pagar a gente, e eu resolvi ir embora, que eu achei que não valia a pena. E um dos motivos que eu vim embora da Rádio Tupi, primeira vez que eu fale isso é um puxão de orelha nos diretores da rádio, não os atuais, porque os atuais não estavam lá naquela época. Mas, em particular, que é até uma pessoa que eu admiro muito, que eu não vou falar o nome. Acontece o seguinte, quando eles começaram a passar dificuldades, a primeira coisa que eles fizeram foi demitir 71 funcionários da rádio. Entre eles, demitir a Paula Ranieri, que era a minha preferida para ser e continuar sendo, como foi uma excelente produtora durante 8 anos. E demitiram sem me dar satisfação. Não, está demitido. Botaram até um outro rapaz que foi bem, mas não é o caso, não se faz esse tipo de coisa. E um dos demitidos foi o Jimmy Hall. Esse mesmo que hoje eles homenageiam, alguns homenageiam no programa, eu acredito que até sinceramente, e que homenagearam até na parna da rádio. Mas o Jimmy Hall, com esses outros 71, esses foram dispensados, tipo assim, vai procurar os seus direitos na justiça, porque nós não temos dinheiro para pagar. E até hoje, diga-se de passagem, pagaram muito poucos e acredito que nem ao Jimmy pagaram, que já se foi, coitado, vítima dessa doença terrível, dessa pandemia. Então, já foi um choque aquilo para mim. E acontece o seguinte, eu tinha tido o tal do infarto e já estava de volta no trabalho perto de 1 ano mais ou menos. Num horário que eu adorava fazer, não tenho nada contra, mas é muito sacrificante. Porque imagine você ficar de segunda até sábado, como era antes do infarto, de meia-noite às 3. Era o negócio, eu chegava na rádio 10 horas para preparar o programa, porque eu sou disso. Olha lá o Todinho lá, o Todinho foi buscar sua cadeirinha lá para dormir. Eu chegava lá às 10 horas da manhã, saía às 3, chegava em casa às 3h15 mais ou menos, e ia dormir às 4 da manhã e acordava meio-dia. Quando não acordava antes, eu não conseguia dormir. Então, em função disso, lamentavelmente, eu acabei, ou em função de outros problemas, um trombozinho que aconteceu, eu tive um infarto. Então, quando eu voltei, primeiro foi uma África para conseguir deixar de fazer o sábado. Eu tive que discutir até com o Marco de já posso falar, não tem nada demais. Não é discutir, é conversar, é argumentar. Eu disse, olha, eu não vou fazer ao sábado. O médico não está me dizendo que eu não devo fazer o sábado. Por quê? Porque você trabalhando, viu aí você que é diretor da rádio, qualquer que seja a rádio, para você não perder bons valores que amanhã vão refletir nos problemas da própria rádio. Então o que acontece? Poxa, eu disse, olha, eu preciso trabalhar de segunda a sexta. Porque você trabalhando às 10, chegando às 10 da rádio e saindo da rádio às 3 da manhã, ora meu Deus do céu, se você trabalhar no sábado,
que acontece? Sexta para sábado, você já fez o sábado. Aí você vai dormir só uma noite em casa de sábado para domingo e às 10 horas da noite você está pronto para ir para a rádio de novo. E eu não tinha mais essa condição, e aí com muito esforço e tentativa de explicação e habilidade, eles me deram esse direito. E para mim foi um direito conquistado, depois de quase de 20 anos de Rádio Tupi. Então, fiquei mais feliz, né? Não era o ideal, eu tenho condições, eu tenho convicção disso, de ser um comunicador para qualquer horário, mas nunca enxergaram isso. Então o problema não é deles, os incomodados que se mudem. Mas aí eu não ia mudar ainda. Aí o que aconteceu? Eu já estava aposentado, eu já tinha uma condição boa de vida, graças a Deus ao trabalho, nunca deixei de trabalhar, nada de excepcional, não sou melhor do que ninguém não. Não sou melhor do que ninguém não, mas eu consegui, eu sou um cara seguro, eu sou um cara que eu não bebo, eu sou um cara que eu não fumo, assim, eu sou um cara que vive para a família, então eu consegui algum patrimônio. Mas eu estava ali, adorava fazer aquele programa, tinha a ajuda do Marlon Jordão, excelente operador, tive a ajuda do Jorge da Mata, tive a ajuda do Fafê, todos os operadores, do Anderson AA, uma graça de gente boa. Quer dizer, meu Deus, eu normalmente continuaria. De repente veio essa coisa, primeiro essa demissão de 71 profissionais que me chocou muito, os caras que foram demitidos, inclusive o caso da Paulinha, que foi demitido contra a minha vontade, sem tomar conhecimento se eu queria, se eu não queria, por causa de picuinha, essa que é a verdade, não vou entrar nesse detalhe. Muito bem, aí menina, né? Aí o que acontece? Aí depois dessas demissões todas, os caras se sentiram a cavaleiro para me telefonar e dizer, olha, você vai voltar a trabalhar os sábados. Eu falei, o quê? Não, você vai voltar sim, porque você está recuperado e tal. Quer dizer, o que eles queriam era primeiro lugar de audiência, o que eu também queria. Mas estão se lixando para o profissional, para a qualidade do profissional, para o fato de que um profissional, até um profissional com mais idade, ele precisa de pelo menos 2 dias em casa, 2 noites, digamos assim. E aí eu já comecei a ter na cabeça, não, eu vou embora, ou eu vou voltar à rádio, eu não vou fazer mais, né? Mas estava naquela dúvida. Aí o que surge no ano de 2016? Eles passaram, o ano anterior eles não pagaram o 13º, depois eles ficaram 5 meses, estão me devendo até hoje. Eu estou na justiça contra eles, consegui receber o fundo de garantia que eles não depositavam na justiça, porque senão não recebia. E aí, esses 5 meses, né, mais um 13º que não tinha sido pago 6, e mais o outro 13º do final do ano de 2016, que eles também não pagaram. Aí eu falei, o quê? Aí veio aquele negócio de greve, né? A maioria da rádio entrou em greve, né? Por necessidade absoluta, que os meninos não recebiam. Imagina a pessoa que vive só do seu salário, né? A maioria entrou em greve, e depois, o que acontece? Uma minoria voltou, não me cabe questionar quem voltou e tal. Eu falei, eu não volto mais, eu não volto mais. Quer dizer, naquela época, hoje mudou uma direção, o futuro a Deus pertence, a gente nunca diga, dessa água não beberei. Mas é isso exatamente o que ocorreu. Então eu quero dizer para você que eu tenho sim muita saudade do trabalho que fiz, foi um excelente trabalho, era primeiro lugar absoluto. Essa conversa de ser terceiro lugar e agora ter chegado ao 2º lugar, até meu apoio, e não dizer que a melodia está em primeiro, não. No meu caso, na madrugada, eu era primeiro lugar absoluto. E fui, é só consultar o Ibope para conferir. Enfim, ficou mal resolvido, vai se fazer o quê? E até hoje está na justiça, provavelmente o meu dinheiro mais cedo ou mais tarde vai sair, ou se por acaso eu morrer antes, vai ficar para a viúva, vai ficar para os meus filhos, né? É uma pena, porque é uma grande rádio, me parece que está sendo bem dirigida hoje, cheia de dificuldades, pendurada em dívida para tudo quanto é lado, tem uma sede maravilhosa, quando você for lá para visitar, é exemplar, é bonita para dedéu, né? Mas infelizmente não me cabe dizer por que chegou uma situação dessa, a verdade é que chegou a essa situação, né?
Agora, tem grandes amigos lá, tem o Mário Belisário, tem o Clóvis Monteiro, que é um belo comunicador, tem o Antônio Carlos, que não tem culpa nenhuma no cartório, quando perdeu a Globo, foi para Tupi, que ótimo, que maravilha. Tem tanta gente, o Rotai, Heleno Rotai, excelente comunicador, tem um time que ficou lá e que pôde ficar lá e resolveu, eu acho que é isso aí, aplausos para eles e aplausos também para aqueles que lutaram e que tiveram a dignidade de dizer, não me paga, não vou trabalhar, né? Se houvesse pelo menos entendimento da diretoria anterior, chamar, olha, vamos conversar, não tinha isso, né? Enfim, tá bom? Deixa eu dizer aqui, tem mais aqui, eu estou acabando, o Luiz Neri, não, Luiz Reim, valeu Luiz Henrique deve ser isso, né? Olha, eu estava falando aqui, Oliveira, sim, eu lembro disso, Fernando, Avanilda, Siqueira, Ribeiro, vocês estão me vendo aí? A minha preocupação é essa, porque quando eu baixo aqui eu saio de quadro, né? Enfim, eu nem ia contar essa história, mas acabei contando, porque é assim mesmo. Eu vi na Araújo, Fernando, minha mãe passou por isso também, os médicos falaram para nossos filhos que pensaram que minha mãe não voltaria à vida. Isso é muito comum de acontecer, a chamada experiência de quase morte. É muito comum mesmo, que é quando o espírito, que na verdade é a consciência, todo mundo pensa, por exemplo, que o cérebro é a consciência. E a ciência nossa é tão limitada, às vezes é muito avançada, mas nesse particular é limitada, que acha que é o cérebro mesmo. Mas não é não. Acima do nosso cérebro, nós temos uma coisa que é o núcleo espiritual, que é o núcleo da inteligência, é o núcleo da individualidade. E é a força que envolve a nível de perispírito todo o nosso corpo e ela motiva a nossa vida. O dia que o espírito sai, acontece o que acontece quando a pessoa dorme, né? O espírito vagueia por aí e o corpo dorme. E o dia que ele sai definitivo, o dia que é cortado, chamado cordão de prata, por falência múltipla dos órgãos, ou por Covid, ou por qualquer coisa, aí evidentemente não tem volta. Por quê? Porque isso é como se fosse uma escola, essa vida é como se fosse uma escola. Nós aqui estamos para aprender. Muito bom, então isso colocado, Wanda Siqueira, eu vou trazer esse computador aqui para o meu colo, porque senão eu não enxergo o treco aqui, sabe? Eu vou ligar já para o Gelcio também, tá tão animado o papo, eu estou gostando, não sei se você está. O Marco Silva, quando cheguei no Texas há 20 anos, não existia celular, você comprava cartão e usava o orelhão residencial, imagina se fosse hoje. Verdade, verdade, foi quando eu cheguei aqui no Rio também. Luiz Henrique Oliveira, lembro de tudo isso, você é um homem muito de bom coração, obrigado. O Rui Santos, colega querido, grande comunicador, cantor também da melhor qualidade. Oi Rui, um abraço. Osmar do Breck, Osmar, recebi o telefone, depois a gente se fala para a semana, tá? Fábio Pinto, Osmar, que é o presidente da Confraria dos Amigos do Rádio. O Gelson Cunha, chororô é coisa de botafoguense. Não, é coisa de ser humano. É o nosso Gelson. Já ele vai falar comigo. Vou ligar para ele já, viu, Gelson? Por favor, me atende aí, viu? Vanildo Siqueira Ribeiro, trabalho escravo. Não dá, né? É verdade. O Osmar, boa tarde, Fernando. Estou ainda sem WhatsApp. Que pena. Pois é, Leila Fortunato, tanta gente aqui, ó, que eu estou vendo, né? Marcos Silva, Gelson Cunha, diz o Gelson que está esperando. É isso mesmo. Calma, amigos. O Fernando está explicando a injustiça que fizeram com ele, a Paulinha e diversos comunicadores da Tupi. Ele está certíssimo em tudo que está dizendo. Tem gente que vive só para ser puxa-saco, não é o meu caso. Né? Tem gente que fala assim, chega ao absurdo de dizer que você não pode falar do governante, qualquer que seja ele, porque ele foi instituído por Deus. Pelo amor de Deus, é tudo que esses pilantras querem. É tudo que... Aí o cara, não, pelo amor de Deus, senão Deus me castiga. Pá. Deu um raio no cara. Que é isso, cara? Acorda, sabe? Porque senão o prejudicado é você de uma forma ou de outra. Acorda. Eu tive a oportunidade de conviver com grandes políticos, um deles que me ensinou muito foi realmente o Itamar Franco, que foi presidente deste país, e foi o presidente que conseguiu derrotar a inflação, com a ajuda do Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda.
E o doutor Itamar, que eu a chamava de Itamar, porque na verdade era de Juiz de Fora, e eu estive muito próximo quando ele se elegeu prefeito de Juiz de Fora pela primeira vez. Eu era um menino, eu tinha 19 anos, ele tinha 35, se não me falha a memória, e uma vez descendo o morro onde tinha televisão, ele falou para mim: Fernando, o bom governante tem que saber ouvir, e quando não sabe tem que saber perguntar. Então é isso, e entender quando a crítica é construtiva. Tem gente tão boba que fica se tremendo e fica, não, e tal, e se agarra a coisa. Agora a saída desse vai entrar, o incompetente já saiu faz tempo, vai embora, vai pegar a tua turma, Deus me livre e guarde, e ainda vai para o Banco Mundial ganhar um salário de 120 mil reais. Qual é o pobre coitado que está aqui no Brasil que ganha 10% disso? Hein? Então é aquela história, não se pode falar, não acertou, aplauso, não acertou, crítica, porque a vida é curta, e quem é prejudicado, se não é você, vai ser seu filho, vai ser seu neto. Enfim, desculpa, falei muito, eu vou ligar agora para esse cidadão, que eu gosto muito dele, é meio reverente, sabe como é que é? Mas é um grande repórter, que é outro que também sofreu injustiça. Depois de 30 e tantos anos brilhando, sendo chefe de jornalismo da CBN, levou um pé no traseiro da Rádio Globo. Né? E a Rádio Globo que está cada vez mais definhando. Então não tem chororô? Para mim tem. Para mim tem. Eu ajudei. O que está aí no ar, eu ajudei a construir. E ajudei mesmo. Né? Ajudei com o meu sacrifício pessoal, assim como todos aqueles que lá estão, principalmente os da antiga, ajudaram para construir. Então a gente tem que falar isso. Deixa eu ver aqui, chover faz lama, tá? Eu já tinha colocado aqui no posto, mas o Zap é bom, que a gente coloca direitinho aqui, ó. Gelcio Cunha, olha só, esta figura translúcida do rádio brasileiro. Estou ligando para ele e vai reclamar porque eu tá ocupado, Deixa eu ver, deixa eu ligar para outro. Lembrando que esse programa é uma oferta das espadascatana.com.br. Gente do céu, o que é isso? Está ocupado. Já sei, meu bem. Não desliga? Não desliga. Então eu vou para a música para depois saber o que houve, tá bom? Deixa eu dizer para vocês, eu vou trazer aqui, vou ver o que eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou trazer Inesita Barroso. Inesita Barroso, que já não está mais entre nós. Esse vídeo, ele está meio pouco colorido, sabe como é que é? Mas lembra bem um grande sucesso da Inesita. Ela depois teve programa de televisão durante muitos anos, chamado Marvada Pinga. E claro que é uma crítica, né? Mas se tudo correr bem e se a internet deixar, a gente vai acabar tendo a Inesita ainda hoje. Primeiro tem uma propaganda aí que o cidadão vai pretender falar, e a gente já vai mudar. Me enrolei aqui um pouquinho. Você quer receber salário extra? Só um minutinho. Não vai ter salário extra não, quero a Inesita, doutor. Olha como está o negócio da internet, tá vendo? É um negócio de muita gente pendurada. Deixa eu ver se eu passo esse cidadão aqui. Mas enfim. Sua preparação para concurso. Olha, espadascatana.com.br são autênticas espadas samurai que você pode ter a qualquer momento na sua casa, tá? Então o que eu digo é o seguinte, esse clipe da Inesita está um pouquinho borrado em algumas vezes, mas eu acho que vale a pena. Vamos lá. Olha ela, Inesita Barroso. Com a marvada pinga que eu me atrapalho, eu entro na vida e já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio, ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar que eu dou trabalho. Venho da cidade, já venho cantando. Trago um garrafão que venho chupando. Venho pros caminhos, venho tropicando. Chifrando os barrancos, venho cambeteando. No lugar que eu caio, já fico roncando. Oi, lá.
você falou. Like de bebê, peço por favor. Prosa de homem, nunca dei valor. Meu cocô só é quente pra esfriar o calor. E bebo de noite é pra fazer sua dor. Olá. Cada vez que eu caio diferente. E aço pra trás e caio pra frente. Caio devagar, caio de repente. Vou de corrupio, vou diretamente. Mas sendo de pinga eu caio contente. Pego garrafão e já balanceio. Que é pra morder vez, cê dá mesmo cheio. Não bebo de vez pro que acho feio. No primeiro golpe chego até no meio. No segundo trago é que eu desvazeio. Eu fui numa festa no Rio Tietê. Eu lá fui chegando no amanhecer. Já me deram pinga pra mim beber. Já me deram pinga pra mim beber. E tava sem ferver. Eu bebi demais e fiquei mamada. Eu caí no chão e fiquei deitada. Aí eu fui pra casa de braço dado. Ai, de braço dado é com 2 soldados. Ai, muito obrigado. Ei, a extraordinária Inesita Barroso, que hoje mora com o Papai do Céu, né? Fantástica. Ó, ele aí, o nosso querido Gélcio Cunha. Boa tarde, Gélcio, o mascarado. Tô com cara de bandido, não? Não, Pra todo mundo. Você tá até com Não? uma máscara cheia de frufru. É, um negócio aí diferente. É, né? É, não é fácil não. Essa é uma máscara fashion. É isso aí, meu amigo. Eu tô te ouvindo. Seu sinal que tá chegando otimamente bem. Que aqui eu te ouvi também. desde o início. Você tá muito... Você começou antes das 4 um pouquinho, foi? Foi, comecei aos 59, mais ou menos. Pois é. Pelo sim, pelo não. Você tá aí na rua, em frente à casa que você está em Além Paraíba, é isso? Não. Eu tô em frente ao colégio que eu estudei aqui em Além Paraíba. Chama Senec. Que bacana, mostra aí pra gente. Olha só. Rapaz, que bonito, hein? Campanha Nacional dos Educandários Gratuito. Que bonito, hein? Gratuito. Que bacana. Quer dizer que foi aí que você fugiu da escola pela primeira vez, não? Eu comecei, antigamente tinha primo escolar Thales Marques. E foi um colégio aqui que a minha mãe era professora de português e francês. De disciplina. Que pena, que agora o sinal não tá bom aqui. Tá picotando a tua voz. Mas vamos ver se melhora. Passaram 2 senhoras, aliás, uma senhora e um senhor, né? Tem uma de camisa verde aí, não tem? Tem. Passou aqui agora. Passou aqui agora. E essa escola que você... É isso mesmo. Essa escola que você estudou aí, ô Gélcio, é perto da sua casa, não? Que é tudo perto, né? Você habitante só. Você eu tô de carro aqui, né? Justamente para cruzar com as pessoas no meio da rua. Tá aí hoje, porque fazer compra tem que coisas. É uma pena que o sinal... no cabelo. Engraçado, você vê, você tinha elogiado o sinal estava tão bom, o teu agora não está bom. Tá picotando a tua voz. Que pena, rapaz. Eu vou fazer... eu vou fazer o... Eu vou andar... Anda um pouquinho para ver se melhora. Um pouquinho aqui para ver se melhora. Que às vezes pode ser... Eu fazer igual
carro de reportagem antigamente, com o amarelinho da Rádio Globo, tá chegadinho à frente. Isso. Então, piorou ou piorou? Melhorou ou piorou? Não, tá do mesmo jeito. Quer dizer, você fala assim, dá uma trava, depois volta. Agora eu estou observando aí, agora duas moças passaram ali, né? Fala qualquer coisa aí, fala assim, alô, Fernando, você é o maior dos maiores. Porque eu sei que é puxa-saquismo barato. O maior comunicador do que é isso? Eu é que acho. O maior comunicador do mundo mas eu acho é o Antônio Carlos. É o Antônio Carlos. É o maior comunicador do rádio mundial. E você, meu amigo, o que você está fazendo aí agora? Quando é que você volta para o Rio de Janeiro? Eis a pergunta do meu filho Diego. Nem sei. Nem sei. Porque a gente não pode acreditar muito em números. Pois é, sabe? Aí entra junto com a... Ô Gelson, eu não vou continuar, infelizmente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar e vou ligar de novo para você, para ver se você... Você não quer pegar esse carrinho? Esse carro é o teu, que está aí atrás de você? Pega esse carro, anda uns 200 metros, eu ligo para você daqui a 5 minutos, porque do jeito que tá, não tá dando para... Você vai ver depois, tá? Então daqui a pouco eu tô ligando para você, daqui a pouco eu tô ligando. Porque não adianta, ele tá picotando com a voz, tenta parar num outro lugar, que às vezes é isso. Normalmente a ligação dele chega muito bem mesmo. Então é isso, quer dizer, a gente está falando aqui, eu vou aproveitar para falar dos ouvintes, enquanto daqui a pouco eu vou ligar para ele de volta, né? O Manel Dionísio, mestre Manel Dionísio, como está você? Saudade do amigo, tem tanto tempo que eu não te vejo. Gente, olha só, Vanilda Siqueiro Ribeiro, um abraço Vanilda, Luiz Henrique Oliveira, grande Inesita Barroso, ainda isso mesmo, né? Chama o Gelson Cunha, pelo amor dos meus netinhos, diz o Marcos Silva. Não é questão de você chamar, é questão de ter sinal, né? Se você não tiver sinal, não adianta, porque ninguém vai entender e não vai ser bom nem para mim nem para ele. Denise Guzmán Silva também, o Luiz Henrique Oliveira dizendo quanta diferença dessas músicas de antigamente e as de agora, nem se compara, muito bonitas. Pois é, essa aí era uma sátira, né? A Alex Roger está vendo a gente, muito obrigado, Alex. Eu estou vendo aqui no computador, até na medida do possível eu vou falando o nome das pessoas que estão nos vendo, né? Vanilda Siqueira Ribeiro é o castigo desse ex-ministro da Educação, triplicar o salário, ministro hipócrita. É verdade, é um negócio doido, né? Porque primeiro é a incompetência no escalar, né? Que infelizmente é a realidade. O primeiro que foi antes dele era ruim, foi tão ruim que foi defenestrado em 2, 3 meses. E esse só fez política, fez uma política equivocada, né? Criou um problema internacional com a China, não sabia escrever, tinha erros de português. Quer dizer, meu Deus do céu, agora também o que esperar, né? Vamos esperar que venha um outro que tenha realmente a vocação, como disse até o Rodrigo Maia, que tenha a vocação para a educação. Porque esse foi, de fato, eu faço coro à União Nacional dos Estudantes, à União dos Estudantes Secundaristas e dos pós-graduandos. Foi, de longe, o pior ministro da educação que nós tivemos. Ele não tratava de educação, o que ele tratava de falar coisas anticonstitucionais terrível que tenha sido escolhido, terrível, muito mal, o dedo podre. Mas, enfim, seguindo em frente, para dar um tempo para ver se o nosso Cunha, porque tinha algumas conversas legais que eu queria falar com ele, eu não queria deixar de dizer, são coisas que foram descobertas e que a gente realmente, assim, meu Deus do céu, como é que pode, né? Em Japeri, gastaram, uma cidade, uma das mais pobres aqui nas cercanias do Rio, gastaram milhões de reais para a feitura de um hospital e, na verdade, o que seria a importação, a compra de respiradores que compraram obsoletos, quer dizer, antigos, e na verdade, não se sabe onde está a grande parte daquilo que foi, digamos assim, contratado. Outra coisa que ficou sabendo, uma reportagem até que foi feita pelo RJ da TV Globo, que eu quero até parabenizar, o hospital de Anchieta, que foi reformado, gastaram milhões de reais no hospital de Anchieta e está fechado.
diz que vão fechar o hospital e as pessoas estão sem os seus salários. Quer dizer, desde o último salário, parece que foi dia 15 de maio, os profissionais estão lá atônitos, gastaram milhões, que é do povo, né? E vão fechar esse hospital. E foi pedido explicações para a Rio Saúde, até agora não foram suficientes. Médicos e funcionários com o salário em atraso. E ainda falando de pandemia, Duque de Caxias também comprou não sei quantos milhões de reais foi coisa alta mesmo. Procurem ver aí nos noticiosos, que eu não tenho a quantia isenta, então exata coisa. E de repente a Globo fez uma coisa, mandou um repórter lá em Bom Jardim, porque a firma seria de lá, e onde está o endereço só tem mato. É um mal da história da calamidade. Foi necessária? Foi. Mas a calamidade, ela libertou a licitação. Licitação o que é? Se você tem uma firma, eu tenho outra, o outro tem outra, e são firmas diferentes, a gente entra na licitação, ganha aquele que ofereceu o melhor serviço pelo menor preço. Até na licitação a gente sabe que já existia maracutá. Imagine sem. É terrível, né? É terrível. Mas eu tenho aqui, eu vou ver se eu trago, eu vou trazer uma menina, hoje uma senhora ainda, né? Mas que é uma cantora excepcional. Enquanto daqui a pouco eu vou ligar para o Gelson para ver se a gente consegue completar a ligação. Ele deve estar me vendo lá, né? Espero que a voz dele chegue bem. A imagem estava legal até, né? Eu vou trazer para você de um filme da Atlântida, a excepcional Sapoti. Ângela Maria no auge da sua beleza de jovem na época, e graças também à TV Brasil, que a gente vai ter oportunidade, e YouTube, de poder mostrar isso para você. E se chama, primeiro deixa eu passar aqui essa imagem, que se eu não seguro aqui ela não vai, às vezes ela vai, às vezes ela não vai, lá foi. Muito bom, é nova câmera, eu estou me acostumando, e eu peço desculpas a você. Olha só, Ângela Maria, escuta. Vamos lá. Já me domino cansado de brincar e de te amar. Teus olhos olheiros, me falta coragem de me encarar. Quem trai se trai a si mesmo, no riso do abraço, beijo do lar. Meu Deus, escuta, tem dó de mim, por favor. Não deixe nunca a saudade, meu coração maltratar.
Muito bem, então tivemos aí esse trecho, enquanto, olha, um sacrifício para poder ligar para o nosso Gelson. Tomara que agora a imagem tá boa, tá? E vamos ver se o som fica bom, né? Alô, Gelson! Oi, Fernando. Tá, realmente você falou oi, e aí, como é que você... Tá com uma blusa bonita, rapaz? Tá difícil, tá difícil. É a minha Jane Marinho. É uma pena. Jane Marinho. Uma pena. Não tá bom, Gelson, não adianta. Não adianta, infelizmente. Um abraço pro Gelson, porque não dá, é uma pena. Não sei o que houve. Normalmente eu tenho ligado, não fica zangado comigo, hein, Gelson? Mas é que eu vou mandar para você a cópia do programa hoje e você vai ver, cara, que realmente não tinha condições. Infelizmente. É em prejuízo meu, com certeza, porque o Gelson é dono de uma grande inteligência, é um baita de um repórter, é um amigo querido. Mas, infelizmente, às vezes, eu até estou admirado do que aconteceu, porque recentemente ele esteve aqui no programa, nós fizemos uma entrevista lá na casa em que ele está hospedado, do cunhado dele, várias entrevistas fizemos, foi ótimo. Também além Paraíba, nós fizemos entrevistas com o Fernando Pereira, todas elas, olha, limpinha. Eu cheguei até a comentar aqui em casa, dizer, olha, de repente tem algumas entrevistas de Além Paraíba que estão mais limpas do que as que eu faço aqui no Rio de Janeiro. E a gente tentou, você viu a primeira vez, começou bem, né? Ele até elogiou que estava recebendo bem a imagem e tal, mas a voz não se fazia entender. Aí eu desliguei, botei um pouquinho a Ângela Maria para você ver aí, essa extraordinária cantora brasileira, né, de todos os tempos, e enquanto tentava fazer a ligação. E de repente, com muito custo, não conseguia, ele ligou para mim, eu atendi, mas infelizmente não foi possível. De qualquer maneira, não vai faltar oportunidade. Eu tenho a impressão que, em função disso, a gente vai, no adiantar da hora também, eu estava até pretendendo ligar também para o Dr. Silvio Provenzano, peço desculpas, mas não foi possível, né? Não foi possível. Eu tenho aqui uma matéria muito interessante, vamos ver se vem, né? Vamos ver se vem. De qualquer maneira, para finalizar o programa, que ela está na expectativa. Uma nossa ouvinte chamada Rosa Maria Aguiar, ela disse que ela tem um filho que tem problema de excesso de gases. E ela gostaria de saber o que causa isso. E a gente foi buscar então na internet a orientação da doutora gastroenterologista, doutora Mayra Marzinotto. Então nós vamos ouvir, eu acho que é muito interessante isso, já que infelizmente nós não teremos aqui o nosso querido Gelson no dia de hoje. Mas então está aqui a matéria, eu recomendo o canal é o canal Doutor Ajuda, e é muito interessante o que ela fala, é uma orientação para as pessoas que têm problemas com excesso de gases. Sabe o que causa esse problema? Sabe quando dores abdominais são causadas pelos gases? Então preste atenção nesse vídeo porque é disso que eu vou falar. Gases ou flatulência. A primeira informação que devemos saber é o que são os gases. Chamamos gases ou flatos o ar que se acumula dentro do nosso sistema digestivo e que tendem a ser empurrados em direção ao reto e ao ânus para serem liberados. E quais são os sintomas? Você deve suspeitar que está com excesso de gases em duas situações. Primeiro, se estiver eliminando mais gases do que o habitual. Só para você ter uma ideia, o normal de liberação de flatos é de cerca de 25 flatos no homem por dia e de 12 flatos na mulher.
Se você estiver suspeitando que está com gases, que outras informações é importante você saber? Quais são as possíveis causas para esse excesso de gases? Existem vários fatores, porém eu gostaria de destacar 3 deles. O primeiro é a fermentação no intestino. Todos nós temos inúmeras bactérias que povoam o nosso intestino e elas são responsáveis por fermentar os resíduos da nossa alimentação. O resultado desse processo de fermentação é a produção de gás. Esse gás fica dentro das alças intestinais e tendem a ser enviados em direção ao ânus para serem eliminados. O tipo de bactéria presente em cada intestino e principalmente o conteúdo da nossa dieta é o principal influenciador na formação de gases. Alguns alimentos fermentam mais que outros e, portanto, produzem mais gás. Como exemplo desses alimentos, nós temos os grãos, como o feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, alguns vegetais como brócolis, couve-flor e repolho e a cebola. Algumas frutas secas como ameixas e uvas passas, além de maçãs e castanhas. Além disso, as bebidas fermentadas como o vinho e a cerveja também produzem muito gás no processo de digestão. O segundo fator que influencia na produção de gás são os nossos hábitos. Por exemplo, falar durante as refeições, ingerir gomas de mascar, mastigar tampas de caneta ou tomar líquidos durante a refeição, especialmente gaseificados. Fumar, comer muito rápido, são todos fatores que aumentam a produção de gás no nosso corpo. O terceiro fator está mais relacionado às intolerâncias alimentares. A mais comum é a intolerância à lactose. 40% da população adulta tem algum grau de intolerância à lactose. Quando nós não temos a enzima digestiva, chamada lactase, responsável por digerir a lactose, esse açúcar se acumula no nosso intestino, produzindo uma fermentação. Outras causas menos comuns de produção de gases são as gastroenterites agudas, a constipação intestinal e a doença celíaca, que é também conhecida como intolerância ao glúten, mas é uma doença autoimune. Além disso, é importante verificar que medicamentos você está tomando. Alguns medicamentos, especialmente os de diabetes, como a metformina, a carbose e alguns laxativos que são usados para o tratamento da constipação, podem causar excesso de gases. Quero deixar claro que o excesso de gases nem sempre significa algum problema real. Mas, se o sintoma estiver muito persistente ou se você não estiver conseguindo estabelecer uma causa para esse excesso de gases, você deve procurar um médico, especialmente um gastroenterologista. Um outro ponto importante para a gente se atentar, se além da flatulência você estiver com algum sinal de alarme, perda de peso inexplicada, dor abdominal associada a náuseas e vômitos, sangramento nas fezes, você deve sim procurar um médico gastroenterologista. Este é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Quando você entende melhor os seus sintomas, você ajuda o seu médico a chegar a algum diagnóstico. Muito bem, você sabia? Pois é. Muito obrigado, a doutora Mayra, né? E olha aí, ele me pediu, eu vou fazer isso aí, eu não tenho esse hábito, não, porque na verdade, assim, de improviso é meio complicado. Eu não gosto muito de matérias que, sabe, o Marco, que sejam assim, que sejam filmadas em pé, porque a dificuldade é maior. Mas vamos lá, o nosso Marco Silva, lá dos Estados Unidos, mandou aí algo sobre, como é que se diz, a festa de São João. Olha que ei, nordestina. Ei, bonitinho. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho. Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, vou dançando, eu vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando e nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor. Todo tempo enquanto
enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repouso. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repouso. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação, pra nós viver igual a da sanguessuga, nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repouso. Olha que bonitinho esses bonequinhos. O que vocês estão fazendo aí, hein? Ó, ó. Bonitinho, parece um presépio às avessas, né? Fizeram tudo direitinho, bonitinho. Olha só, pois é, e aí foi-se o que era doce, né? Coisas que acontecem, mas eu quero agradecer a você que está me vendo mais uma vez, muito obrigado, viu? Estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, lamento pelas falhas que eventuais que não dependem da gente, aí depende da internet mesmo. Fiquem com Deus, se cuidem, a pandemia ainda está aí, se tiver que sair, saia de máscara, não é? Evita contatos muito próximos, em torno de 1,5 m a 2 de distância. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, namastê.